ainda dá tempo de desistir. Talvez eu não publique esse vídeo. Bom, meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou jornalista. Eu vivi durante uns bons 20 anos uma vida intensamente cristã evangélica. Evangélica como essa que você identifica no Brasil de hoje, que é uma vida que eu não me identifico mais. Eu me identifico como uma pessoa que tenta ser cristã, que tenta seguir princípios cristãos e entende a religiosidade como parte importante da nossa construção como seres humanos. Mas eu não posso dizer que eu sou evangélico como os evangélicos que a gente vê no Brasil em geral. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou falando isso especificamente. A minha intenção é literalmente me expor e expor uma enorme frustração que eu tô sentindo e que eu sinto há 4, 5 anos e que nunca foi tão intensa como a que eu estou sentindo especificamente agora. É uma pergunta muito simples. O que é que aconteceu, né? E aí, quando você pensa e tenta responder o que é que aconteceu, precisa ser um pouco mais específico. O que é que aconteceu com você que me conhece, que talvez tenha vivido comigo esses 20 anos aí, em diferentes igrejas que eu fiz parte, tradicionais, neopentecostais, comunidades pequenas, comunidades grandes, em eventos e tudo mais. Você que fez parte comigo de momentos, movimentos, que conduziu tanta coisa. Talvez você consiga me explicar o que é que aconteceu. E a primeira coisa que talvez você me diga é que o que aconteceu foi os grandes escândalos de corrupção causados pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil. E talvez eu concorde com você que isso tenha sido uma grande ferida na vida brasileira, mais especificamente na vida política brasileira. Mas eu acho que tem algo a mais aí. Eu acho que tem algo a mais. E esse algo a mais, para mim, tem a ver com duas coisas. A primeira coisa é o fato de que a vida evangélica brasileira, em geral, ela se baseia quase 100% em entender e tentar praticar uma moralidade. A vida evangélica propõe para as pessoas uma perspectiva moral, de caráter, daquilo que você acha que é certo e errado, aquilo que a Bíblia diz para você o que é certo e errado. Propõe para você um propósito específico, um senso de propósito para sua existência, você passa a entender o que você pode fazer e propõe um fazer, propõe um servir. E esse para mim é o ponto mais crítico, é que ele é o mais desprezado de todos, desses 3 pilares. A moralidade extrema gera um moralismo que estava ali sempre nas bases dessa vida evangélica e esteve na minha vida. Eu era uma pessoa que, nos meus primeiros anos de fé, na adolescência, no começo da juventude, era uma pessoa moralista, que acreditava em um monte de bobagem que definitivamente eu não acho hoje que são coisas que a Bíblia endossa ou coisas assim. E aí é importante entender, na minha perspectiva, que essa moralidade é uma base extremamente importante para entender o que está acontecendo hoje. Porque num determinado momento, mais ou menos ali quando Trump estava sendo eleito, em 2016, se começava a criar um clima no Brasil, estava acontecendo no resto do mundo todo, mas no Brasil especificamente estava acontecendo de forma bastante intensa, um clima de que havia uma ruptura moral tão grande no país que era necessário que o cristão levantasse as suas bandeiras morais para salvar o país, para resolver esse dilema moral do país. Então, era um dilema moral ligado à corrupção política, era um dilema moral supostamente ligado à educação, né, nas escolas, nas crianças. Era um dilema moral ligado a pautas identitárias, né, ligado às comunidades LGBT, a minorias e assim por diante. E isso eram assuntos que não estavam só no campo do evangélico falar, talvez os católicos também estivessem falando, mas talvez pessoas que nem mesmo se identificassem com uma dessas identidades religiosas estivessem ali lutando por isso. E essas pessoas se encontraram em 2017 para 2018 na figura de Jair Bolsonaro. Esse é o ponto importante que eu quero tentar trazer a minha percepção. É que a gente se deixou levar. Eu não vou mais ficar me colocando nessa fala, não. Uma parte considerável dessa igreja se deixou levar por uma estratégia muito antiga e muito sutil, muito baixa do candidato Jair Bolsonaro e de todo aquele grupo que está ao redor dele. Essa estratégia é a de fazer você pensar que existe uma ameaça moral tão séria, tão intensa, tão grande, que você precisa tomar medidas extremas, que você está disposto
a aceitar aquilo que você jamais aceitaria. Então, talvez você jamais aceitaria um presidente que risse de pessoas que estão sem ar por causa de Covid. Talvez você jamais aceitaria um presidente que tem indícios muito claros de ter comprado imóveis com dinheiro vivo, o que tem um indicativo muito grande de lavagem de dinheiro. Talvez você jamais aceitasse que esse presidente fizesse pouco caso da compra de vacinas no momento mais necessário disso tudo. Talvez você não aceitasse nada dessas coisas. Talvez não aceitasse o fato de que ele fala palavrão. Na minha experiência religiosa, na minha experiência evangélica, pessoas que falam como o presidente fala jamais seriam aceitas em qualquer ambiente. Mas ele foi aceito. Ele não foi só aceito. Essas pessoas viram ele chegando de longe, falando o que ele fala, fazendo o que ele faz, gritando o que ele grita, rindo como ele ri, das coisas que ele ri, e não se afastaram. Essas pessoas não se distanciaram, elas nem mesmo protestaram, elas o convidaram para entrar e deram um púlpito para ele. Além disso ser algo muito triste, ele mostra justamente o ponto que eu estava falando sobre a ideia de um pânico ligado à moralidade. Você está ouvindo o que essa pessoa está dizendo que está prestes a acontecer. Nós vamos perder as nossas crianças, nós vamos perder a pureza das nossas crianças, nós vamos deixar a lama da corrupção voltar para o país. A gente vai deixar que a ideologia de gênero afunde o nosso país. E o aborto vai ser obrigatório. As pessoas acham que quando se fala em aborto, é a obrigação. Todo mundo, se você tiver um filho, vai passar alguém por você e vai obrigar você a abortar. E isso é tão antigo, assim. Isso é absurdamente antigo. No começo do século passado, antes da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, depois, ao longo do resto do século XX inteiro. A ideia de um pânico causado pelo medo de que algo contra a sua moral vai acontecer era usado constantemente como uma estratégia para fazer você ficar aflito, constantemente aflito. Eu vou dar um exemplo prático, né? Uma vez eu organizei um evento religioso para jovens cristãos evangélicos. E nesse evento esteve palestrando uma amiga pessoal da ministra Damares. Nessa época a gente não sabia quem era Damares, isso é 2006, provavelmente. Mas essa missionária contou no evento a história do infanticídio, né? Dos indígenas que matavam os bebês que nasciam com alguma deficiência ou bebês gêmeos, e eles eram enterrados vivos, colocados em valas e coisas desse tipo, pelos indígenas de alguma tribo lá que ela estava contando a história. E a gente ficava horrorizado e dizia, meu Deus do céu, como pode? Essas pessoas precisam ser salvas dessa loucura. E eu tinha 19, 20 anos de idade. E aí, tantos anos depois, a gente vê a Damares retomando esses mesmos assuntos no momento em que a gente está à flor da pele, com medo de que todas essas coisas podem acontecer. Crianças sem dente para serem exploradas e coisas do tipo. E o que é que isso causa em você? Causa pânico. Se você não para pensar se isso é realmente verdade, se você não para pesquisar se essas coisas que estão sendo ditas é realmente verdade, eu ficaria em pânico, eu ficaria horrorizado. Porque a gente fica, é natural. Eu entendo que você fique preocupado com essas coisas. Mas o que a gente está escolhendo é seguir pelo pânico. É seguir pelo pânico moral que um candidato está literalmente se aproveitando dessa base moralista que constitui bastante da fé evangélica brasileira para apertar o botãozinho do pânico moral e dizer: vocês estão aqui na minha mão. E meu convite para você é só para você pensar sobre isso. Eu definitivamente não consigo convencer você com outros argumentos. Eu não sei se você é convencível. Mas se você parar um pouquinho para pensar sobre isso que eu falei agora, já vai ter valido a pena.